ao céu te levará. Ele será, jamais verá tua vida em pranto se tornar. Ele será, se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus continue abençoando a cada um. E vamos continuar, né? Escutar a palavra do Senhor. Seguimos aqui então. Boa noite. Oi. Seguimos com a palavra do Senhor. Estamos aqui pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. É uma honra ter todos vocês aqui, nesse dia de feriado, nesse dia fresquinho, né? Bom para estar em casa, dormindo, talvez. Mas nós estamos aqui juntos pela graça. Eu havia até comentado com o irmão Eduardo, né? Hoje é um daqueles dias que talvez venha bem poucas pessoas pela situação, né? E aos que estão pela internet, que o nosso Deus também seja com vocês aí, como já está sendo aqui nesse período de louvor. Nós, pelo visto, teremos então aí a Santa Ceia, né? Se tudo correr bem, nesse fim de semana mesmo. Obrigado, irmã Enoque. E estamos aí diante de uma situação um tanto inédita, né, para todos nós. Eu acho que dos que estão com a gente, nenhum passou por esse processo do que está acontecendo no Brasil, nessas questões eleitorais. E eu gostaria de comentar algo aqui. Deus tem vindo ao meu coração, a gente levanta com essa responsabilidade sobre a gente, de ser o canal para que Deus traga a palavra dEle. Então eu tenho clamado e algo me direcionou para esse tema. Não quero, não estou à altura, não podemos julgar ninguém. Nós somos irmãos e nós podemos nos assentar juntos e comer da palavra e nos alimentar e sairmos então para dar o nosso testemunho de quem nós somos. E algo tem estado no meu coração nesse assunto. Não quero trazer com esse assunto nada pessoal, é só algo assim que nós como cristãos temos que andar vigiando. Nós temos que andar vigiando. E não sei porquê, de repente o meio que eu convivo, que é o meio de vendas, né, que eu trabalho no balcão, então a gente tem isso para ver, assim, oportunidade, né? Cada cliente que chega é uma oportunidade que eu tenho de fazer um negócio, de iniciar ali uma negociação. E o mundo espiritual não é diferente. Deus dá oportunidade para que a nossa fé, ela também seja elevada, que a nossa força seja renovada. E isso não vem assim, um pacotinho de fé, está aqui, toma essa fé para você. Não, o desafio vem e exercita a nossa fé. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade de sermos verdadeiros cristãos, nos portarmos como cristãos, sermos representantes desse reino. Amém? E o nosso comportamento, a nossa conduta, Deus considera, né? Deus considera o nosso cuidado com a palavra dele. Eu trouxe 2 Bíblias, talvez eu use uma e outra para ficar mais fácil. Pretendo com 30 minutos, né? Igual da outra vez, 30, fui 45, quase 1 hora, né? Mas você que tem sua Bíblia e pode abrir no livro de Provérbios, capítulo 16,
Gostaria de comentar sobre cuidado com o orgulho. O orgulho ele é perigoso. O orgulho ele pode nos afastar de Deus. Então, o orgulho é uma questão de comportamento. E se esse comportamento nos afasta de Deus, ele é perigoso. Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 7. Se você puder ficar de pé, para que ser como uma leitura oficial, e depois teremos mais leituras, não é necessário ficar de pé nas próximas, né? Provérbios 16, do 1 ao 7. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, então até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra, Pai, não a minha palavra, e nós tomamos ela debaixo da tua misericórdia mais uma vez, e que o Senhor nos faça melhores, Pai, nos faça verdadeiros cristãos vivendo de acordo com a tua vontade. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. O altivo de coração citado no verso 7, no 5, é uma das características de comportamento que Deus abomina. Deus abomina 7 tipos de comportamento, e essa é uma delas. O altivo de coração, ele se dá por ser conhecido como uma pessoa talvez arrogante ou orgulhoso. E nós temos que ter cuidado, que nós lemos aqui agora há pouco, no verso 4, Deus, ele mostra que tem o homem mau criado para ser julgado no final, no verso 4. Nós podemos pegar nossa versão traduzida na linguagem de hoje, Provérbios. Salmos, Provérbios 16. Talvez aqui a linguagem fica mais facilitada. Vamos ler aqui do primeiro verso novamente. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos, e eles darão certo. Aí no verso 4 e o 5 é algo que me chamou a atenção, que diz assim: o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus já está determinado. A Bíblia diz nessa linguagem, é a desgraça, ou o mal tem o seu fim. Então, quem lida com o mal, Deus já deu uma sentença.
O mal foi criado e já tem o seu fim. No verso seguinte, podemos dizer que seria um puxão de orelha para nós, que nós poderíamos levantar nossos ombros e dizer, mas eu não faço o mal. E começar a nascer um sentimento de orgulho, porque eu não faço tal coisa. E Jesus vem e diz, espera aí, a palavra de Deus diz bem aqui em Provérbios, o Senhor detesta todos os orgulhosos, e eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Então, o mal que faz o mal já tem sua sentença, e eu, por me considerar tão grande, tão acima, por não fazer o mal, eu me enquadro também no julgamento de Deus, tanto quanto aquele mal. Estão conseguindo entender? Amém? Existe o mal, mas eu começo a julgar o mal, eu começo a me achar tão grande perto desse mal e começo a nascer ali um sentimento de orgulho por causa disso. Serei julgado também, está aqui no verso 5. Então, a abominação é ao Senhor todo coração, todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Aí o verso seguinte vem e esclarece, como é então que eu devo lidar? Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Essa questão do coração altivo, essa questão do orgulho, eu acho que, eu vou dizer isso por mim, eu acredito que isso já nasce. O ser humano já nasce com uma boa porcentagem disso aí. É uma guerra muito pessoal, que eu creio que todos têm, alguns um pouco mais, outros menos. Mas uma questão da natureza humana. Então, a gente tem que enfrentar isso aqui. E a Bíblia nos ajuda como que nós devemos nos portar. Precisamos hoje da misericórdia de Deus e não de sua justiça sobre nós, pois nós estaríamos perdidos. Hoje nós necessitamos da misericórdia de Deus. Por que nós necessitamos da misericórdia? Nós não conseguimos ser tão bons para, estou do lado de Deus, já vou começar a julgar o outro lado. Não sei se eu estou tão bom assim. Eu preciso tanto quanto o meu irmão, a minha irmã precisa. Todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Isso nos ajuda a colocar em nosso lugar, como alguém que depende da misericórdia e não da justiça de Deus. Um dia Deus virá trazer a sua justiça sobre a terra. Ele pede em sua palavra que nós sejamos justos quando nós formos exercer uma atividade ou estender a nossa mão. Em Provérbios capítulo 29, nós vamos seguir aqui, Provérbios capítulo 29, no verso 23 ao 27, nessa linha de pensamento, com um coração muito puro, com um coração muito aberto, para a gente simplesmente conversar e sermos assim, agradáveis aos olhos de Deus. Para a gente não descuidar e de repente ser pego aí, né, e desagradando, aborrecendo ao Espírito Santo. Provérbios capítulo 29, do 23 ao 27. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O temor do Senhor armará laços, o temor do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem dele também.
vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo. Guarda essa palavra aqui, desse verso. É tão interessante que, para o justo, o homem iníquo, ele é uma abominação. Eu não consigo aceitar uma abominação. Porém, para o homem iníquo, ele olha de lá para cá e vê o homem reto. O que a Bíblia fala? Mas abominação é para o iníquo os retos de caminho. São dois polos diferentes. O reto de coração olha o iníquo e é uma abominação. De lá para cá, ele também vê a gente como uma abominação. Então, quem está a par de julgar isso aqui, a Bíblia é bem clara em dizer que nós buscamos o favor, mas o juízo vem do Senhor. E é uma guerra que, para se ser convencida, é apenas o Espírito Santo, porque o ponto de vista é bem claro. Nossa Bíblia ela é completa, né? Ela nos ajuda nesses pontos. E aqui ela diz que o homem humilde de espírito consegue honra diante dos homens. Interessa ter honra diante dos homens? Não. O humilde de espírito tem honra diante de quem tem realmente algo para te oferecer, que é diante de Deus. O coração humilde tem honra diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versos 5 ao 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Pedro está fazendo exortações, né? Vários tipos de exortações aos presbíteros e a coisa vai andando. E ele diz aqui a partir do verso 5, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Então, Pedro dando conselhos para descendência, para quem viria pela frente, respeitar os mais velhos e revestir-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus bate de frente com o orgulhoso, Deus bate de frente com aquele que tem uma arrogância dentro dele. Deus não aceita, é uma abominação, não é para mim, é para o próprio Deus. Então não é comigo, é com Deus. Então, o conselho do nosso irmão Pedro, mas eu já nasci assim. Tem chance, revista-se da humildade, clame até conseguir. Eu sou bom, eu sou perfeito? Não, por isso que eu não posso julgar meu irmão. Eu dependo da misericórdia dele tanto quanto cada um que está sentado aqui. Nós dependemos, às vezes hoje eu estou bem, amanhã eu já estou, então isso pode oscilar, e eu tenho que estar sempre aos pés daquele que pode estar me ajudando. Então, o conselho de Pedro para nós nessa noite, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo de quem? Do seu patrão, da mulher, do marido? Não, debaixo da potente mão de Deus. O que interessa no final de tudo é o que Deus queria de cada um. Lógico que o seu dia a dia você vai considerar porque Deus pediu assim. Mas quem está pedindo isso para você? É Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a tempo vos exalte. Lançando sobre ele, então tem uma dica de Pedro para nós, um culto de oração, nós podemos vir e ajoelhar e lançar. Senhor, eu não dou conta, hoje eu fiz isso, hoje nós erramos, pecamos, hoje eu cortei a orelha do soldado e não era para ter cortado. Tem como remediar isso aqui? Tem. Tem como arrumar isso aqui? Tem. Lança sobre ele as tuas ansiedades. É para isso que esse tempo de julgamento ainda está por vir. Deus ainda está estendido como misericórdia para nós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios
Vigiai. Por quê? O diabo, estamos falando de oportunidade. Eu estou aqui e o diabo ele anda buscando, bramando ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé. Sabendo que eu não sou melhor do que o outro e eu não passo por isso. O pastor é pastor, ele não é rodeado. A irmã que ora não é rodeado. O irmão que está trabalhando, ele deve ser mais bonito, ele deve ser mais forte, não é rodeado. Aqui que a Bíblia diz, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É um problema que é de todos nós, sermos circundados pelo nosso inimigo. Ele está buscando oportunidade e nós podemos resistir na fé, estando humildes debaixo, lançando aquilo que eu fico indignado, aquilo que eu não suporto, eu lanço nas mãos de quem pode me ajudar, de quem pode me dar o norte, porque ele vê mais do que eu consigo ver. Cuidado, o orgulho nos afasta de Deus. Lucas capítulo 18, nós temos um breve exemplo. Aquilo que nós lemos agora há pouco, em Provérbios, sobre o mal tem o seu fim, mas logo em seguida fala do orgulhoso, para ele ficar esperto também, né? Porque pode sobrar para ele. E nós enfrentamos isso, não é só um, não é só dois, é um problema de todos nós. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas capítulo 18, nós já estaremos em oração. O verso é o 10, aqui é a parábola, né, sobre o fariseu e o publicano, dá um exemplo bem desenhado para nós, né? Jesus, contando aos discípulos, ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar aos olhos o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, ele estava em uma condição de querer julgar, e ele expressou esse julgamento logo ali. E Jesus disse assim, que não é uma boa prática. Ele exerceu ali a soberba, quando ele de pé falou em alta voz, expressando, julgando e condenando. E Deus, que era quem interessava pelo assunto, ouviu os dois e falou: esse clamou por misericórdia, esse bateu no peito dizendo que eu sou bom. Ele é bom. Sem mim nada podes fazer. O nosso lugar é clamar por misericórdia, é estar humilhados aos pés daquele que sabe todas as coisas. Temos que ter nosso cuidado. Uma vez que entende-se por comportamento, o orgulho, e o orgulho afasta-nos de Deus, ficou bem claro aqui. A pergunta é como proceder, então, de uma forma mais... Como que eu deveria me reagir, como que eu deveria estar diante de Deus quando isso me tocar, quando isso me prejudicar? Nós vamos responder com algumas escrituras. Uma delas é Mateus, capítulo 18. Aqui era uma questão, os discípulos querendo saber quem era o maior, né, no reino dos céus. Começa com uma pergunta, né, os discípulos querendo saber, e Jesus responde dessa forma:
querendo saber quem era quem, né, dentro do reino dos céus. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E aí ele segue dizendo, mas ele traz um desenho, traz um exemplo para nós, né? O que uma criança é? Uma criança, ela é dependente do amor do pai. Ela confia em seu pai, ela confia naquele que está acima dela. Tanto que, de repente, você pede para trazer tal coisa, a criança vai lá e traz, faz aquilo que você pede, porque ela está confiando que você vai querer o melhor para ela. Ela vive na sua sombra. A característica de uma criança, ela é baseada na confiança e na humildade. Então, ela vai e faz. A criança, normalmente, a natureza de uma criança, ela vai reagir desta forma. Ela depende de seu pai, depende do seu amor. E Jesus traz uma criança e mostra ali. Uma criança não teria um plano para arquitetar uma guerra, não teria um plano para construir uma casa, não teria um plano tão grandioso. Ele dependeria de alguém falar para ela, faz aqui, faz ali, vem para cá, vem para cá. Aquele que se comportar tal qual essa criança no meu reino. Você está interessado no reino? É assim. Se comporte dependendo do seu pai. Para todas as coisas, para tudo que vamos fazer. São palavras que nos ajudam a nos posicionar, porque o mundo nos dá oportunidade. E às vezes as feridas que podemos deixar por um momento que a oportunidade nos cerca. Nós tivemos uma reunião no trabalho ali, depois de todo esse evento que aconteceu, e o pedido foi esse, a conversa foi essa: sejamos respeitosos com nossos clientes, com nossos amigos, com os familiares. Estendeu-se até mais. Amanhã ou depois nós temos que nos encontrar e podemos estar magoados, podemos estar feridos. E nós que somos cristãos sabemos que a nossa briga, ela está bem além disso aqui. Nós já estamos bem adiantados em estar vendo que nós estamos em uma peleja contra hostes infernais, né? Nós vamos aqui, João capítulo 14, verso 21. Isso é para quem crê na palavra de Deus, é para quem toma ela como ensinamento para a garantia de uma vida eterna. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então nós não perdemos quando nós nos entregamos. Jesus mesmo promete que ele também vai nos amar e vai estar conosco. Se nós nos entregarmos assim como aquela criança depende do seu pai, nós também o amamos, nós também somos dependentes dele, ele será o nosso guarda. Eu o amarei e manifestarei a ele. É maravilhosa a palavra de Jesus, né? Efésios capítulo 1, só para a gente complementar, que nós temos um Deus que nos apoia, um Deus que nos chama a atenção, um Deus que nos dá coragem, um Deus que não nos abandona. Efésios capítulo 1. Aqui no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui nós somos chamados para
dar um sentido de gratidão ao que Deus tem feito para nós. As bênçãos que Ele tem nos dado, segundo Paulo, e que nós devemos ser agradecidos. É onde Ele tem nos colocado e onde Ele tem nos abençoado. Vamos ler mais uma vez? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e tem nos deixado em Cristo, que é o nosso lugar de refúgio. Isso é maravilhoso, isso é a posição de um crente confiando em seu Criador, confiando em seu Remidor. Receber de bom grado as bênçãos de Deus. Vamos aqui em Miqueias, capítulo 6, e nós já encerraremos com essa leitura aqui. Miqueias, capítulo 6. Obadias, Jonas, Miqueias. Diz bem assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Nós vamos encerrar com essa leitura aqui. Então, a vontade de Deus sobre nós, um pedido que Deus faz para o homem, nessa palavra de Miqueias ao povo do Senhor, Ele, com E maiúsculo, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Você pode dizer seu próprio nome nesta noite, você pode pensar. E o que é que o Senhor pede de mim? Senão que eu pratique a justiça, senão que eu ame a benignidade e que eu ande humildemente com o meu Deus. Nós vamos encerrar aqui e que o nosso coração possa ser tocado, pela palavra do Senhor. Quem dá a vida é o Espírito, A letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós confiamos que o Espírito Santo de Deus traga essa vida ao nosso coração nessa noite. Vamos entender o que Deus tem para nos ajudar. Irmã Érica Aparecida, Deus abençoe a todos. Irmã Mari Rodrigues, irmã Eleonai Teixeira, irmão Antônio Ramos, irmã Lois Jamie, irmão Eric, ele esteve com a gente, a irmã Elisa não está bem, ele pede oração em favor dela, ele já teve que estar com ela ali. A irmã Lois Jamie também pede oração, a irmã Rosilda Alves também dá o seu boa noite. Vamos nos colocar de pé. Grandioso Senhor, nós entregamos, Pai, esse momento ao qual refletimos sobre as palavras vivas do Senhor. E nós sabemos, Pai, que o mundo está aí, o mundo está solto, e se nós não cuidarmos, amanhã nós podemos ser enquadrados diante de Ti como aqueles que não guardaram a Tua palavra como deveriam. E nós não queremos, Pai, nós temos ela aqui, diante de nós, e o Senhor tem nos tocado para meditarmos nesse sentido. Creio que o Senhor está nos amando, está nos ajudando nessa situação, Pai. Ajuda nossos irmãos com seus pedidos de oração que tem enviado aqui. Nós cremos que o Senhor é um Deus que se manifesta através da cura, através da libertação. E, Pai, nesse momento nós declaramos que nada, Senhor, nem o mal possa estar perturbando nossos irmãos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Se eles pediram a Ti, é porque eles creem que esse nome há poder. E nós intercedemos em união de fé, Pai, nesse favor. Nós nos despedimos dos irmãos pela internet e continuamos aqui a Te adorar e orar e buscar o Senhor enquanto ainda há tempo, Senhor. Pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Nós que estamos aqui.